Vai começar! O maior reality show sobre criatividade do Brasil abre suas portas. Agora é jogo, é decisão, é sobrevivência. As unidades da Zion viram palco dessa competição. E aqui não basta apenas criar, é preciso pensar, decidir e defender cada escolha. O Extreme O Reality está no ar. O grande vencedor do Extreme O Reality vai levar uma mesa digitalizadora profissional da Expert Pen, uma bolsa de estudos completa da Zion Online, um ano de assinatura do pacote Adobe e um prêmio em dinheiro no valor de R$10 mil. Extreme O Reality é um oferecimento de Ubisoft Brasil, Expert Pen e Zion Online. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Extreme O Reality. Como vocês podem perceber, dessa vez eu estou numa configuração um pouquinho diferente, vocês já vão entender por quê. Até porque nós estamos na nossa semifinal. Depois de quase 3 meses, assim, contadinhos, até porque na semana que vem a gente tem finalmente o capítulo final dessa história, a gente prepara o coração de vocês e de todos os participantes para essa final épica. Mas eu não estou sozinho. Como vocês já sabem, toda semana a gente recebe aqui alguns convidados que ajudam a gente a contar essa história. E toda semana a gente tem a nossa banca de jurados, o nosso jurado fixo que vocês já conhecem, Santiago de Lima. Valeu, mais uma vez aqui com vocês, pessoal, feliz pra caraca. Tá chegando a grande final do Extreme Reality e ansioso para ver os projetos. Na verdade, ansioso para ver quem vai ganhar, né? Quem vai levar. Os projetos já foram. Ansioso para ver quem vai ganhar a grana, quem vai ganhar a mesa digitalizadora, quem vai ganhar a bolsa, o pacote Adobe. Nossa, se Deus quiser, vai ser... Meu amigo, hoje a gente tem uma missão um pouquinho diferente. Boa. E hoje a gente não vai julgar. Eu nunca julguei, na verdade. Eu também não. Graças a Deus. Eu também nunca julguei ninguém. Graças a Deus eu não precisei passar por esse processo. Mas hoje a gente vai ajudar a narrar a história dos nossos semifinalistas. Cara, isso é maneiro. Finalmente, cara, depois de várias semanas, vários desafios, vários bloqueios, inúmeras votações, 104 participantes, a gente finalmente forma agora, na nossa semifinal, o nosso top 10. Muita guerra, muita luta, e só vocês que se esforçaram dia após dia, semana após semana, sabem esse caminho que vocês trilharam até o sucesso que vocês têm. Já são basicamente todos vencedores por terem participado, mas só pode haver um que vai levar o prêmio. Exatamente. Depois de diversos desafios, marcas, parceiros muito especiais que ajudaram a contar essa história de um projeto novo, sim, a primeira temporada, e que caíram de cabeça com a gente. Então, já de antemão, muito obrigado à galera da Ubisoft, principalmente ao Michael e ao Tofu, sim, que vieram aqui, que contaram um pouquinho dessa história, que contaram um pouco da sua experiência de trabalhar na Ubisoft. Assistiram aos projetos, deliberaram com a gente. E assim, deram como tema jogos incríveis. E aí, isso aí eu vou deixar você falar um pouco sobre os temas da Ubisoft. A cada tema que a Ubisoft dava era uma alegria minha. Richard The Division. Nossa. Começamos bem, né? Pô, bem, pé na porta. E aí depois nós tivemos The Crew. Nossa, pé na porta. E aí depois tivemos Assassin's Creed Black Flag. Pra fechar, chave de ouro, ficar lindo, só tema maravilhoso, o que a Ubisoft deu. E obrigado, Ubisoft, porque, caraca, vocês fizeram um fã ter a capacidade de rever muita coisa que fez parte da juventude dele, mas que
uma pessoa que gosta de game, poder avaliar projetos e ver o game ser aplicado novamente, para mim foi maravilhoso. Obrigado, Vicente. Isso aí. Para além disso, a gente teve a Red Bull também, que ela entrou num projeto com uma oportunidade incrível. Foi bom. Isso aí. Para quem não sabe, eu acredito que não, porque acompanhou o episódio, mas a Red Bull, ela entrou no projeto em parceria com o Red Bull Basement, que essa é uma oportunidade incrível. A gente teve alunos participantes da Extreme com a possibilidade de fazer a apresentação de um projeto no exterior. Algo que nunca aconteceu na história das artes. Isso é quando um aluno entra na escola, ele, em momento algum, ele pensa que vai interagir com uma empresa dessa magnitude, uma Ubisoft, uma Red Bull da vida. E aí a Red Bull traz essa oportunidade do cara ter isso no exterior. É muito fora da curva, mas aconteceu porque teve o Extreme Reality, teve esse projeto realizado pelo Richard, e a gente teve algo que nunca foi feito na Zion antes. E vamos, eu sou velho, né? Fala, velho não, vintage. Experiente. Já passei por outras instituições de ensino, e é a primeira vez que eu vejo algo dessa magnitude. De verdade. Levando a diferença, fazendo a diferença na vida profissional do aluno. Isso aí. Depois nós tivemos a participação do nosso xodó, que é a Zion Online. Sim. Ela foi a nossa primeira parceira a topar, a participar com a gente. Por mais que ela seja uma empresa filha, não é fácil você apostar assim num projeto que está começando. E aí a gente teve a participação do meu amigaço Marcos Barreto, de Big Mac. Assim, já trabalhou comigo. A gente estava aqui antes da gravação começar, contando os tempos áureos. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com o Marcos e eles fizeram um projeto incrível para Zion Online. Sim. Quando eles entregaram a proposta do curso de game do Marcos veio, ele fez uma avaliação pesada, uma avaliação severa, e todos eles estavam maravilhosos, mas quem recebeu a deliberação positiva dele foram os projetos que realmente despontaram. Todos estavam muito bons, mas, cara, cada sexta-feira foi só um projeto maravilhoso. Assim, a gente passou por literalmente experiências. Sim, né? Exato. Isso aí. E para finalizar, a gente teve a nossa querida XPFan, que assim, gente, ela liberou um prêmio incrível. Todos vocês já acompanham na abertura sobre o prêmio do primeiro lugar. Mas é bom reforçar que o segundo e o terceiro lugar, eles também ganham mesas da XPFan. Exatamente. Que são modelos incríveis, e o projeto em si, para trabalhar em cima da marca da XPFan, também foi muito legal. Sim, trabalhar com uma mesa digitalizadora traz uma qualidade para o seu projeto, uma experiência de trabalho enriquecedora, é maravilhoso. Uma pessoa recentemente chegou para mim e perguntou: tem muita diferença trabalhar com o ZBrush usando uma mesa digitalizadora? Eu falei, é outro programa, é outro mundo. O ZBrush foi feito para utilizar mesa digitalizadora. Se utilizar, é um outro mundo. Você vai ter uma experiência, transcendental em utilizar. E a XPFan traz isso para você. Pô, cara, quem é o segundo e terceiro lugar? Tá bem pra cá. Tá muito bem. Então, assim, pra galera que participou, para todos os outros 94, né? Isso. Que ajudaram a gente a construir e a contar essa história. Primeiro, muito obrigado pelo tempo, pela participação. Entendam que vocês são vitoriosos, assim como os nossos 10 semifinalistas. Nossa, meu Deus do céu. Nossa, eu tô nervoso mesmo. E aí agora, vocês vão descobrir, assim como nós, quem são os semifinalistas, começando pelo resultado do bloqueio dessa última semana. A gente precisa passar para vocês qual foi o resultado da votação e aí sim, finalmente, estipular o nosso top 10. Então confira agora quem foram os eliminados dessa semana. E agora que a gente sabe de fato o resultado, nós temos a formação definitiva do nosso top 10. Vamos ver, né? Quem aí que... Nossa, eu tô nervoso. Dito isso, uma votação muito expressiva, mais de 100 mil votos válidos,
E a gente queria agradecer a todos os participantes, principalmente os que foram eliminados agora nessa reta final. A gente sabe que não é fácil, mas desde lá do começo a gente sempre deixou muito claro que apenas um leva, Sim, né? sim. Mas isso não anula todo o empenho, a entrega e a responsabilidade que vocês tiveram com o projeto. Exatamente, pessoal. É aquele ditado, né? Muitos querem, poucos tentam, alguns conseguem. E vocês, por terem participado do evento, são esses poucos que se aventuraram. Foi excruciante toda semana entender um briefing, desenvolver um projeto, apresentar o projeto. Isso é estressante. É estressante para muitas pessoas que não têm essa desenvoltura, mas pensem como vocês eram no dia que vocês se inscreveram e no nível dos profissionais que vocês são agora. Esse tempo decorrido, vocês tiveram um crescimento absurdo. Parabéns para todos os envolvidos. É isso. Levando em consideração o conselho que o Michael Ximenes deu na semana passada, atualizem o portfólio de vocês, de todos os projetos que vocês participaram durante a construção dessa temporada da Extreme, até porque, easter egg, temos um projeto vindo aí. E tá vindo aí. É isso aí. Que vai depender do portfólio de vocês. Exatamente. Gente, portfólio é muito importante. Quem me conhece sabe que eu sou insuportável com essa situação de portfólio, porque quem não é visto não é lembrado. Então você precisa se posicionar dentro do mercado criativo com portfólio, seja no Instagram, seja no Behance, seja impresso, né? Eu já tive. Enfim, você precisa se mostrar para o mercado de trabalho. E se você não tiver portfólio, você não é ninguém. É um mantra. Se eu não tenho portfólio, eu não sou ninguém, né? Eu inventei isso agora, mas enfim, vocês entenderam. Dito isso, vamos entender como vai funcionar a dinâmica dessa semana. Para a nossa semifinal, nós queremos saber, junto com você aí de casa, quem são as mentes por trás das artes. Quem são os artistas que durante várias semanas entregaram pra gente projetos impecáveis. Sem ordem, tá? A gente vai começar agora com a Sofia Novaes, da unidade de Niterói. Se eu tivesse que me definir em uma única palavra, seria criatividade. Porque criar nunca foi uma escolha pra mim. Sempre foi quem eu sou. Meu nome é Sofia de Souza, tenho 18 anos, sou de Niterói e eu transformo ideias em realidade. Eu sempre tive muitos hobbies e sempre quis experimentar de tudo um pouco. Desde pequena, eu sempre fui uma pessoa muito artística e muito agitada. Eu sempre tive que estar em movimento e fazendo alguma coisa que movimentasse meu cérebro e meu corpo. Eu sempre gostei de desenhar e testar coisas novas, como biscuit, mexer com papelão e experimentar outros materiais diferentes. Por conta dessa paixão pela arte e dúvida do que eu queria fazer na vida, eu acabei conhecendo a Zion. Foi o que me mostrou que eu poderia sim transformar esse meu lado artístico em profissional. Durante os meus anos de curso, eu me apaixonei pelo design gráfico, mas me encantei mesmo foi pela edição de vídeo. Durante a minha infância, eu era viciado em vídeo de animação e edição de vídeos mais estruturadas, com um aspecto muito mais cinemático. Foi aí que eu comecei a pesquisar como que eu poderia aprender a fazer aquilo. No início eram só edits por coisas de hobby mesmo, coisas que eu gostava, da cultura geek, jogos e coisas assim. Mas conforme o tempo ia passando, eu comecei a evoluir e aperfeiçoar esse talento cada vez mais. Todo esse meu aprendizado e anos editando vídeos por hobby fez com que eu ganhasse o desafio Extreme de TV e Cinema e mais tarde me ajudasse a entrar na mídia da Zion Niterói no cargo de videomaker. Minha criatividade vem de tudo que eu consumo. Filmes, músicas, cultura geek, tudo vira referência. Eu nunca começo um projeto do zero, eu começo de um repertório. E quando a ideia não vem, eu não forço. Eu mudo, eu caminho, eu respiro. Porque as melhores ideias aparecem quando a gente muda a forma de olhar. O meu principal objetivo é trabalhar com algo que eu gosto e ser feliz com isso. Eu quero mostrar minha arte e meu trabalho para o mundo, e quero ser reconhecida por isso. Quero mostrar que é possível mudar o mundo com a criatividade. O meu diferencial está no cuidado. Eu não entrego só o que pedem, eu entrego o melhor que eu consigo fazer. Mesmo no simples, eu procuro elevar. Eu sempre busco aquele detalhe, aquele tchan, que faz alguém parar e prestar atenção. O Extreme foi o maior desafio que eu já vivi, mas também foi onde eu mais cresci. Aqui eu tive liberdade para experimentar, errar, sair da minha zona de conforto. E foi exatamente isso que me fez evoluir tão rápido.
Eu vou chegar na final não só por mim, mas por todo mundo que acreditou em mim quando isso ainda era um sonho. Minha família, meus amigos e todo mundo que caminhou comigo até aqui. Porque essa vitória não seria só minha, seria de todos nós. E eu tô pronta pra provar isso. Sofia Novaes, né? Uma artista completa. Exato. Ilustração, designer gráfico, por consequência, editora de vídeo, motion design, só motion lindo, impactante, caraca, é difícil falar, não é só qualquer coisa. A construção dela durante a temporada, como ela mesma fala, e de já ter vencido o desafio Extreme da categoria Exato. de TV e cinema, quando a gente tinha uma outra versão desse projeto, mostra que ela veio muito forte. Ela já veio com uma certa experiência, já vem com uma experiência, uma bagagem. Mas não é uma bagagem, é uma bagagem porque ela está fazendo o que ela gosta. E o fato de estar fazendo o que ela gosta dá base para que ela possa alçar um voo maior do que aquela pessoa que não tem a mesma segurança. Não que ela seja melhor que ninguém, tá, pessoal? Melhor que alguém, no caso. Não que ela seja melhor que alguém. O grande diferencial dela é que ela tá fazendo o que ela ama. Então, cada detalhe, a gente vê impresso a personalidade dela em cada motion, em cada animação que ela fez, em cada ilustração. Ela se dedicou ali. Muito bom, muito bonito ver o que ela produziu. Lindo, né? Agora é a vez da gente ver a apresentação da Matsui, da unidade de Niterói. Eu sou a Matsui. Eu tenho 19 anos e eu sou artista. O meu jeito de pensar para tudo que eu faço é sempre fazer tudo como se fosse a primeira vez. Eu sou designer, videomaker, fotógrafa, dançarina, musicista e pianista iniciante e crocheteira. No design eu comecei antes mesmo de entrar na Zion. Eu fazia comissões de banners de personagem quando eu tinha 13 anos. Depois de entrar na Zion, teve uma seletiva para mídia de Niterói, a Ocean. Eu me inscrevi e passei. E foi de verdade uma das melhores coisas que já aconteceram comigo, tanto no pessoal quanto no profissional. Hoje eu faço a cobertura de todos os eventos da Zion Niterói. Edito vídeos, crio artes dos eventos, wallpapers do PC, conteúdos para o Instagram, cobri o Creative Week com a Ocean e consegui ser a primeira monitora de mídia de destaque da minha unidade lá na MU11. Mas não foi só técnica, eu também aprendi a me comunicar melhor com as pessoas. Muita gente não entende o quanto era difícil para mim responder um simples oi, o porquê que eu apontava para me comunicar e porque as palavras não saíam. Conversar era um desafio de verdade. E foi na Ocean que isso começou a mudar aos poucos com o Vitor, o meu líder de mídia, professor e meu segundo pai. Eu tenho 5 anos de dança. Comecei com 12, 13 anos, passando por hip hop, jazz, balé e contemporânea. A dança me ensinou muito, principalmente a lidar com frustrações. Eu seria uma pessoa completamente diferente se eu nunca tivesse dançado. Para mim, a dança não é só algo que eu faço, é parte de quem eu sou e eu nunca vou deixar ou desistir disso. Eu comecei a aprender teclado sozinha enquanto eu dançava, mas só no ano passado eu comecei a ter aulas de piano e teoria musical. Também no ano passado eu comecei no crochê. Hoje eu faço amigurumis, bolsas e acessórios e eu me apaixonei completamente por isso. Tudo que eu faço é arte, eu não vivo sem arte. E não é só uma parte de mim, a arte molda quem eu sou. É como se cada coisa que eu crio carregasse um pedaço de mim. E quando eu deixo de fazer alguma dessas coisas, é como se eu ficasse incompleta e isso dói muito. No Extreme eu tive uma experiência muito importante. Eu fui a pessoa que direcionou os KVs do grupo de Niterói. E ter essa responsabilidade me obrigou a evoluir não só por mim, mas pelos outros também. A gente costuma ouvir que sempre dá para melhorar, mas nem sempre isso é testado no cotidiano. E o Extreme testou isso em mim o tempo todo e foi exatamente isso que tornou a experiência tão valiosa.
No começo eu entrei pensando só em portfólio, e se acontecesse algo, aconteceu. Mas hoje eu vejo que existe uma chance real de eu vencer. E a partir disso conquistar oportunidades para conseguir sustentar minha vida como artista. E eu vou me esforçar muito por isso. Porque tem uma frase de um filme que diz que algumas pessoas leem Guerra e Paz e enxergam apenas uma história de aventura. E outras leem uma caixa de chiclete e descobrem o segredo do universo. Tem gente que acha que arte é algo simples, uma dancinha ou um desenhozinho. E tem gente que vive a arte, que encontra nela um mundo inteiro de possibilidades, um abrigo. Eu vivi a arte desde que eu comecei a ter consciência. E a Zion, além disso, me ajudou a me aprimorar e explorar ainda mais caminhos dentro dela. E é por isso que eu vou pra final e eu vou ganhar o Extreme. Gente, Matsui, conhecemos um diamante, Artista. né? Que vídeo lindo! Aham. O Thiago tava quase chorando. Quase chorei, real. Pô, cara, porque... Pô, eu acho que eu vou chorar minha real. Eu tô me segurando. Pô, porque, assim, quando eu vi a Matsui a primeira vez, ela tava sentada ali no cantinho e aí ela deu um tchau só. E a interação minha com a Matsui, quando eu encontrava com ela, era só o tchauzinho. Sim. E agora a gente, tipo assim, com o Extreme, ela já fala comigo, ela já tem uma interação maior. E eu tive um convívio muito pequeno com ela. E eu consegui ter uma conjectura da superação dela em transformar o simples tchau, que é o cotidiano dela com as pessoas, em falar, direcionar, fazer parte de uma equipe de mídia e fazer bem o trabalho dela, participar porque quando ela apresentou o projeto, era só tchau ela só dava tchau. E ela começou a apresentar o projeto naquele dia que ela fez o vídeo, e falei, cara, a Matsui, ela tá falando. A gente ficou surpreso quando a gente viu ela no vídeo, né? Falando. Sim. Assim, quando eu caraca. Calma, respira. Real. Olha, ver a Matsui, assim, falando, se apresentando, assim, gente, é uma evolução muito grande. Linda. Eu estou muito feliz e orgulhoso de conseguir ver isso ao vivo, né? Tipo, e ver o quão artista ela é, pelo que ela apresentou, pelo material que ela entregou durante essa temporada inteira. O esforço dela, ela foi o que ela falou, se não for fazer bem feito... Cara, eu parecia que eu tava vendo uma abertura de uma apresentação de Abstract. Nossa, eu amo essa série. Sim, porque o jeito que ela falou, o momento de superação dela... Cara, ela toca piano. Sim. Isso, e começou... Faz crochê. Faz crochê. A arte tá... Ela... A cada momento, ela respira arte. A cada momento do dia dela, ela está expressando arte na dança. E assim, veio uma frase na minha cabeça, que é do Tinker Hatfield, que ele fala no segundo episódio de Abstract, que ele fala que arte é a maior autoexpressão de um indivíduo criativo. E a Matsui, ela respira e expressa a arte o tempo inteiro. Ela é um indivíduo 100% criativo. E eu tô impressionado. Tipo assim, eu me segurei aqui real para não chorar, porque não só por ver uma artista de verdade, mas a superação para se transformar nessa artista de valor e de qualidade, essa artista de verdade que ela é. Pô, parabéns, de verdade. Gente. A gente vai continuar assistindo os nossos artistas, agora com a Beatriz Almeida, da Unidade da Tijuca. Oi, eu sou a Beatriz Almeida, tenho 18 anos. Mas como a galera me conhece no ramo profissional da ilustração, da arte, da dublagem, eu sou a Foxine, Raposinha. E, bom, eu comecei a desenhar desde quando eu tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade por ali. Não desenhava umas coisas tão bonitas, tão mirabolantes. E também eu quase nunca finalizava. Um desses exemplos é desenhos de personagem, que eu realmente nunca finalizei. Que foi quando eu entrei pro ramo do RPG, né? Que eu quis estudar, eu quis aprender. Assim, eu fui indo mais pra área de quadro, que eu comecei a estudar vários estilos, se vocês podem ver aqui.
estilos aleatórios, estilos diferentes, diversos também. Um dos meus primeiros quadros foi uma máscara japonesa. Não tá tão bonita, mas pra quem tava aprendendo, pra mim era ótimo. Depois disso eu fui mudando pra personagens, que eu tava treinando a coloração, qual que podia melhorar, o que não podia melhorar. Depois eu comecei a misturar papel com tinta, com coisas que a gente tem em casa, tipo Lick Paper. Bom, sempre tentando aprimorar ainda mais. Eu sou especializada na área de designer para jogos, área de design para RPG de mesa, que é o que eu mais trabalho atualmente. E de uns tempos pra cá eu quis aprimorar ainda mais, né? Ampliar o meu conhecimento. E foi quando eu conheci a Zion. Eu tava com medo, porque parecia que tinha muita gente muito boa. E eu fui me aprimorando, fui aprendendo a fazer modelagem, então eu sei um pouco de modelagem também. Também sei muito sobre bater um render onde deixa bem bonitinho, onde dá o foco para o que realmente é o foco. Eu fiz um pulo enorme nessa trajetória. E eu entrei como monitora depois de, 2 semanas de curso. Eu fiz amizade com todo mundo, eu fui aprendendo, eu fui conhecendo. E depois eu quis focar na área de vídeo, porque eu queria saber editar um vídeo bonito. Eu queria conseguir demonstrar aquilo que eu quero, sabe? Sem precisar ficar recorrendo a Deus e mundo pra sair um vídeo da hora. Ainda mais que nessa época eu tava com aquele sonho de adolescente que é, eu quero criar um canal no YouTube, fazer isso, fazer aquilo outro, mostrar minhas coisas. E eu fazia muito vídeo de gameplay, então eu precisava aprender. Um dos meus primeiros vídeos foi o vídeo pra campanha da minha escola, mais especificamente pra minha turma, porque quando você chega no 3º ano tem aquela história, todo mundo precisa juntar dinheiro pra poder a gente conseguir vender, arrumar as coisas pra formatura. Então eu fiz uma mini campanhazinha anunciando que a minha turma tava fazendo venda de salgados. Foi o primeiro contato que eu tive, teve muito erro, teve muito acerto. Depois disso eu fui aprimorando quando eu entrei no reality, que eu criei coragem de novo pra mexer em vídeo, que foi as edições de vídeo que eu fiz, referentes aos capítulos, né, aos episódios, que eu gostei do meu avanço, eu gostei muito como é que foi essa trajetória toda. Eu aprendi muita coisa, eu ganhei muita dica, eu ganhei um pouco de atenção que eu achei que eu nunca ia ganhar. Teve os altos, teve os baixos. E eu descobri, né, que mesmo você não sendo tão bom, você pode chegar num nível tão extraordinário que eu deixei bem claro desde o início. Eu achei que eu não ia passar. E aqui tô eu, né? Chegando na semifinal, na final. E é algo surreal, porque como vocês foram vendo, teve muita coisa rolou. Eu melhorei bastante em muitos aspectos. Eu me conheci cada vez mais. E assim, eu sei que mesmo se a gente não chegar na final, digo, eu e a minha unidade, a gente participou. Que foi isso que eu disse desde o início, que eu queria estar aqui, eu queria mostrar que eu tinha garra, eu queria aparecer nos holofotes sem ser de uma forma tão exagerada. Mas aconteceu. E, cara, esses trabalhos todos que teve, modelagem, que eu fui tendo que aprender como que fazia as coisas, eu fui me errando, eu fui melhorando, programação que teve gameplay, teve momentos que eu não queria mais fazer e disse, isso não é pra mim, não tá certo, nossa, é uma loucura. Eu entrei de cabeça com tudo, junto com um colega de turma, que toda hora que eu queria só sair, ele continuava ali e ajudava. Teve momentos que na própria digital, né, ilustração e desenho, e eu fiquei tipo, nossa, mas eu sabia fazer, e, meu Deus, não é isso, nossa, tá tão ruim. Será que eu realmente sou profissional no que eu faço? E aprender a fazer publicação para site, publicação para Instagram, que ficou bem melhor a minha capacidade de ver as coisas agora, com a ajuda de um monte de pessoa que estava do meu lado, que
foi me ensinando, foi me guiando. Foi uma sensação boa. Tá sendo uma sensação boa. Com essa apresentação, eu só quero passar agradecimento e realmente uma felicidade de poder estar chegando até aqui, de mostrar que eu sou capaz. E, bom, mesmo que seja pra falar da gente, ainda sinto um pouco de vergonha, mas com esse reality todo, eu melhorei a minha comunicação, então, se coisas acontecerem e vocês não verem mais o meu rostinho aqui na final do programa, eu só queria agradecer de verdade. Porque, mesmo tendo coisas que aconteceram que não foram tão legais, a maior parte foi uma experiência maravilhosa. E eu aprendi bastante. Eu consegui chegar onde eu acho que eu nunca ia chegar se fosse eu sozinha, sem ter um encorajamento ou... Bom, acho que se eu tivesse o medo e não jogasse a cara a tapa, eu não estaria aqui. Mas se vocês quiserem continuar vendo meus trabalhos, eu vou deixar o meu QR Codezinho aqui. E eu vou ficar grata, de verdade, com todo esse carinho que vocês tiveram. E também eu espero que vocês tenham gostado dessa evolução inteira que eu tive. E é isso. Eu acho que é isso. Eu sei que se eu chegar na final, que eu tô muito querendo, real, eu tô até tremendo um pouquinho. A gente vai todo mundo junto. Todo mundo que é amigo, todo mundo que saiu, todo mundo que tem conexão comigo. E eu acabo por aqui. Beijinho pra vocês e pra outros tipos de pessoas. Um beijo, meus queridos querubins. Beatriz é um personagem que não poderia faltar nessa primeira edição do Extreme. Com certeza. Eu tenho um contato com ela desde a época da monitoria, que eu vim fazer uma palestra para os monitores e ela interagia pra caraca. Ela falava pra caraca, principalmente quando eu falei de RPG. Pô, até no talo. Quando eu falei de RPG, aí ela se encontrou, se identificou pra caraca. Gosta muito dela. Gente, eu tô impactado porque primeiro eu não sabia que ela era dubladora. Sim, do nada. Que do nada, assim, é bom que nesses momentos a gente conhece, né? Conhece. Mais a fundo. E que é o intuito, né, dessa nossa semifinal, da gente entender o nosso top 10. Mas é muito legal ver, tipo, a evolução, os desenhos, a artista que ela é, né? Foi que a gente comentou, caraca, passou tanto tempo, né? Porque eles vão colocando os trabalhos, vão apresentando os trabalhos que foram feitos, e caraca, eu lembro desse, e já tem uma pá de tempo que rolou aquela apresentação, e nossa, é surreal, e o crescimento deles. É isso, vamos continuar nessas apresentações agora com Darley, da unidade de Caxias. E nós temos o nosso primeiro diretor da semana! Quando eu me inscrevi, eu mandei meu vídeo sabendo que eu ia disputar contra os melhores. Oi, meu nome é Darley Gomes, eu sou técnico em publicidade, designer gráfico, editor de vídeo e eu estou participando do Reality Extreme. Quando eu me inscrevi, eu mandei meu vídeo sabendo que eu ia disputar contra os melhores pelo prêmio máximo. E hoje, vou compartilhar parte da minha história até aqui. Tenho 18 anos e sempre fui apaixonado pela área de criação. Desde pequeno eu já fazia minhas montagens no netbook da minha mãe, mexendo em programas antigos, mexendo no Photoscape, no Fireworks, editando no Movie Maker, então já é algo que nasceu comigo. Quando eu cheguei no ensino médio técnico em publicidade, eu fui o diretor de arte da minha agência e o meu TCC foi um projeto sobre a valorização da cultura afro-brasileira na minha cidade. Foram 2 anos focados nesse técnico e quando eu ganhei o prêmio de melhor direção de arte, competindo com alunos de todas as unidades da rede da minha escola, eu entendi que isso aqui não é só um hobby e eu vi que eu levo jeito pra coisa.
No início do meu último ano do ensino médio, comecei a estudar na Zion de Caxias. Na unidade, fiz parte da equipe de mídia e de monitoria e participei da turma de elite. Além disso, ganhei o prêmio de melhor identidade visual no evento de melhores do ano da Zion Caxias e logo em seguida fui campeão dos The Talent 2025. Hoje estou no início do meu 3º ano na Zion. Como criador, já poderia dizer que entrei de uma forma nesse reality e sairei de outra forma. Sou alguém que busca enxergar novas perspectivas no que estou fazendo. Alguém que adentra em cada projeto como uma espécie de método ou laboratório. Então sou alguém que busca criar peças que quando você bate o olho tem um detalhe novo, tem uma mensagem, tem uma referência, tem um conceito. E eu vou produzindo tudo isso pensando com um olhar de publicitário, me sigo aprimorando. Então isso para mim é parte do meu processo. E enquanto eu tô nesse processo, criando e pensando nos detalhes, na direção artística, eu sei que enquanto eu faço todos os meus trabalhos, ter o apoio da minha família ao meu redor, de quem eu amo, ajuda muito no que eu faço. Então, sempre passa pela minha cabeça, mesmo com os projetos, mesmo com as ideias, sempre me passa que, como prioridade também, fazer um projeto que arranque um sorriso de quem acredita e confia no meu potencial. Esse sorriso deles sempre me potencializa pro próximo desafio, pro próximo e pro próximo. Por trás de cada arte minha existe um filho de escritores que sempre valorizaram a criatividade no ambiente de casa e sempre me apoiaram nas minhas decisões, desde me tirarem do técnico de informática e me levarem até o técnico de publicidade, até me matricularem na Zion. Então, por trás do profissional Darley existe um Darley que tem sempre um sorriso no rosto, que ama jogar jogos com ótimas tramas, que ama jogar jogos de escolha, gosta de assistir futebol, ouvir música, enfim. Meu objetivo no futuro é poder fazer faculdade de publicidade, continuar trabalhando nessa área que eu amo e continuando a minha jornada, sempre analisando e retendo tudo que é bom de cada ensinamento e lição que aparece na minha frente, permitindo para mim mesmo agregar valores e conhecimento ao longo de cada processo. Eu acredito que o meu diferencial é a procura e a persistência em evoluir continuamente, a vontade de aprender. Porque se eu entro em algo, então eu só vou sair dali se for pra ganhar. Pode ser uma qualidade, pode ser um defeito, mas é quem eu verdadeiramente sou. Pra mim o reality foi um grande período de aprendizado em cada episódio, com provas que realmente levavam até o limite. Porque se eu falasse pro Darley de 2 anos atrás, que jogava Assassin's Creed, Far Cry, que ele iria fazer projetos que representantes da Ubisoft Brasil avaliariam, ele ia ficar maluco, né? Então, no primeiro episódio mesmo, quando eu vi, né, quando eu bati o olho, eu vi que ia ter perguntas sobre a Ubisoft, então eu já sabia que eu já estava em dívida comigo, que eu não podia errar nenhuma, e que eu não iria, né, errar nenhuma questão naquele quiz. Mas realmente manter essa questão de prazo, manter consistência, qualidade em diferentes projetos de diferentes assuntos e áreas de criação é algo desafiador. Eu diria desafiador ao extremo. Momentos de ansiedade, de tensão, momentos de tristeza por quase ter pego o primeiro lugar, momentos de quase coringar no meio do projeto, mas também houve momentos de felicidade e momentos de alívio. Então, para mim, ter passado por 2 bloqueios também não é fácil. Sobreviver no final, né, também não é fácil, né? Mas no final poder continuar participando, continuar aqui, me deixa muito feliz para mostrar ainda mais nessa reta final. Eu não poderia esquecer de diversos outros momentos de unidades fazendo provocação para mim, a gente fazendo provocação de volta, mas todos esses foram momentos que foram se passando assim que a competição aflinava e a coisa ficava cada vez mais séria. Eu sinto que eu construí uma história com altos e baixos nesse reality, mas em nenhum momento eu perdi o foco. Eu cheguei muito longe, evoluí como nunca conseguiria evoluir em tão pouco tempo. Pude conhecer uma versão minha que durante toda a competição foi eficiente, proativa, ágil no fluxo de trabalho, pensou fora da caixa quando pôde, aprendeu quando poderia usar mais em um projeto. Então, com certeza, uma melhor versão de mim como criador e profissional que me surpreende nessa reta final.
E essa história começou da melhor forma possível. E pra mim precisa terminar da forma mais espetacular. Até porque, por que não terminaria assim? Então, por isso vou me dedicar para que essa seja uma história que eu possa contar o tempo todo, sabendo que o final dela foi incrível. Sou um publicitário, um designer que não poderia estar mais feliz de representar minha unidade nesse reality. E um filho que não poderia estar mais feliz de representar a minha família nesse reality. Principalmente quando eles se alegram quando eu apareço, nem que seja por um frame na tela. Então, é isso. Meu nome é Darley Gomes e quando eu me inscrevi para esse reality, eu sabia que eu ia disputar contra os melhores. Mas eu não entrei aqui para ser apenas um entre eles. Eu entrei aqui para ser o último nome de pé. Que portfólio impecável. Absurdo, animal. Cara, eu tô sediado em Caxias durante um período, mas eu não tive oportunidade de parar para bater um papo com o Darley e conheci um pouco mais do Darley agora pelo vídeo. E que profissional, não sabia sobre a parte da publicidade dentro do portfólio dele. É bom, e o Darley foi o nosso primeiro diretor da temporada. Ganhou o nosso primeiro desafio, que foi o quiz que ele citou há, assim, 11 semanas atrás. Pra ver como tem tempo já. Exatamente. Virou alvo durante algumas longas semanas durante a temporada. Mas resistiu. Tentaram mandar ele pra fora algumas vezes. Mas resistiu de maneira épica. Eu gostei de, assim... Ele é um cara que consome os produtos que foram solicitados pelas empresas aqui, principalmente a Ubisoft. E ele falou que, tinha que ganhar, ele tinha que acertar, porque ele é consumidor do produto. Então, para um artista, para um cara que já é publicitário, já está envolvido com arte há um tempo, já é consumidor do produto, fez também com amor. Expressou ali cada momento de projeto para ele, foi um momento de se mostrar para a empresa. Isso que é bom. Ele citou algo que é uma das nossas principais missões, direto ou indiretamente, que é dar a oportunidade para os alunos, os participantes, de apresentarem projetos para grandes empresas onde eles nunca imaginaram ter a oportunidade. Exato. Então, o Darley é literalmente um exemplo vivo do que é o Extreme. Parabéns, cara, de verdade. Muito bom, parabéns. É isso. Agora a gente vai ver a apresentação do Henrique Jesus da unidade de Niterói. Perder nunca foi uma opção, para quem se esforça de verdade. Meu nome é Henrique, eu tenho 19 anos, sou design gráfico e criador. Tudo que eu conquistei até agora não foi fácil. Mesmo não tendo internet ou computador em casa, eu vinha para Zayn todos os dias e ficava até o anoitecer fazendo o que precisava ser feito. Eu comecei criando logos e hoje eu trabalho com diversas áreas no design. Eu faço desde divulgações para Instagram, aplicações de marca, até qualquer problema que eu possa conseguir resolver com design. Mas o que realmente me define é a forma que eu penso. Tudo que eu crio vem da observação, do jeito que eu falo com as pessoas, do meu ambiente ao meu redor, de filmes e séries que eu assisto e até mesmo das conversas com minha futura esposa. Desde pequeno eu já era assim. Eu desenhava e tinha um sonho. Ver minhas ideias saindo do papel e se tornando algo real que solucionasse problemas. Mas ao mesmo tempo eu era uma pessoa muito sozinha. Eu não tinha muitos amigos. Parkour e tocar guitarra era algo que ocupava a minha cabeça. E isso sempre me ensinou uma coisa muito importante. Que ou eu evoluía por conta própria, ou eu ficava parado. Antes da Zion, a minha vida era completamente repetitiva. Eu acordava, ia para a escola e percebia que tudo ali era voltado só para o Enem. Não era sobre aprender de verdade, era sobre se preparar. Eu gostava bastante de aprender, mas sentia que faltava algo. Até o dia que eu entrei na Zion, e sendo bem sincero, eu achava que ia ser apenas mais um curso, mas eu me enganei completamente. A Zion foi um lugar que não só me ensinou técnica, mas mudou completamente a minha mentalidade. E uma das pessoas que deu esse gatilho para minha mudança foi meu professor Victor Neves, da unidade de Niterói. Ali eu comecei a me destacar na minha turma, não porque eu sabia mais, e sim porque eu fazia mais.
Desde então, a maioria dos eventos da Zion estava sempre presente. No Z-Talent, um evento muito importante para minha mudança, que eu levei em alto nível, eu realmente me dediquei. Mesmo sem internet ou outras ferramentas em casa, eu fiz o que precisava ser feito. Eu praticamente toquei no projeto sozinho, porque eu não queria entregar qualquer coisa. Eu ia entregar algo bem feito. No final a gente acabou não vencendo, mas eu ainda assim não abaixei a minha cabeça, porque mesmo sem ganhar, eu ainda tinha me tornado alguém conhecido dentro da Zion. E foi com esse esforço no Z-Talent que eu fui reconhecido pelo meu potencial. E quem enxergou esse meu potencial foi o professor Caio, líder da monitoria de Niterói. Foi assim que eu me tornei um monitor. E ali eu evoluí em algo que eu não tinha: comunicação. Passei a ensinar, a ajudar alunos e comecei a enxergar como um profissional de verdade. Quando surgiu o Extreme, eu nem acreditava que poderia passar. Era algo muito maior do que eu esperava. Ainda não confiava totalmente no meu potencial, mas mesmo assim eu passei. Eu já sabia trabalhar em grupo, mas precisava melhorar. E foi no Extreme que essa evolução aconteceu. Ali, eu mesmo me adaptei, cresci e comecei a explorar novas áreas. Eu passei por design, conceito de game, vídeo. Eu aprendi até 3D sozinho. E no primeiro desafio, que foi individual, eu consegui ser campeão. E eu cheguei até aqui não porque eu acertei sempre, mas porque eu errei. Foi o erro que me moldou. Como já dizia Albert Einstein, a única pessoa que nunca erra é aquela que não faz nada. Eu não evoluí tecnicamente aqui no Extreme, eu evoluí como pessoa. Eu não desisti quando não tinha internet em casa ou outras ferramentas. Não desisti quando era difícil e não vou desistir até agora. Desistir para mim não é uma opção. Eu vou até o último minuto, para que cada criação minha tenha uma história, tenha um peso, tenha uma verdade. Eu não cheguei até aqui por sorte, eu cheguei até aqui porque eu lutei. Por isso que eu vou até o final, e por isso que eu vou vencer. O nosso primeiro diretor individual. Sim, depois foi. Que os desafios, depois que a dinâmica do programa mudou, que entregou um projeto incrível. E foi um projeto, foi um tema complexo. Trabalhar com um cenário e conseguir entregar os KVs muito bem produzidos, uma animação muito bem produzida, o motion, tudo. E exibir o cenário como sendo parte complementar do produto não é fácil. Ele representou muito bem fazendo isso. E é isso, os outros produtos, materiais, um portfólio também muito bem estruturado. Se ele não pegar esse material todo que ele produziu. Sim. Fazer ele tem um portfólio pronto. E monstruoso. Com todo o material que ele fez dentro do Extreme. Sim. E se não aproveitar, meu amigo, você tá dando um mole. Exato. Cara, portfólio pra hoje. Mas eu adorei também a sua mentalidade e a frase que foi célebre. Pegou. A única pessoa que não erra é aquela que não faz nada. Então você tem... É isso. Só vai. Seguindo as nossas apresentações, vamos agora com a Daniela Carine, da unidade de contagem. Essa sou eu, mas eu não comecei aqui. E acho que ninguém começa. Eu não comecei sabendo tudo. Eu comecei com vontade. Vontade de fazer diferente. Mesmo sem saber exatamente como. Eu começo, mudo tudo, apago, eu também refaço. Às vezes melhora e às vezes não. Mas sempre chega em algum lugar. E algo muito presente nos meus designers são as cores. Muitas cores juntas. E também eu gosto muito de pegar algo que existe no nosso cotidiano e transformar em algo que chama atenção. Chama ainda mais atenção, pra ser sincera. E aí eu coloco cor, luz e todos os meus detalhes. E eu vou muito além disso. Eu danço, eu pinto, faço bordado, leio, eu crio e eu gosto no geral de dar vida pras coisas. Então eu também costuro, falando nisso. E é óbvio que eu canso, porque eu sou humana. E como criativa, demanda muito assim de raciocínio, de ter ideias novas, testar coisas novas também. Então tem dia que não flui pra mim, tem dia que eu realmente tenho vontade de largar tudo, mas no final vale a pena e eu continuo. E eu acredito ser uma das pessoas mais novas presente aqui no reality, tendo apenas 16 anos,
sendo que eu fiz no meio do reality, né? Mas eu sou uma pessoa que desde sempre busquei ter algo meu, sabe? Então, dos 12 anos, eu fiz algumas artes de futebol pro meu irmãozinho, umas artes pra social media pra minha tia, e eu nem sabia o que era design gráfico. E também aos 6, eu criei a minha própria marca, assim, de pulseira. Então eu tinha uma logo, eu tinha uma identidade visual mesmo sem saber. Então desde sempre eu fui pegando mais esse lado, essas coisas. E aí eu fui desenvolvendo, claro, com o curso da Zion e me tornando realmente uma profissional. E eu sei que quando uma oportunidade aparece, eu não posso deixar ela escapar de jeito nenhum. Então eu realmente pego essa oportunidade, agarro, tento fazer o meu 100% para isso dar certo ou para eu aprender mais, porque eu realmente sei que isso é muito importante. Em qualquer situação, uma situação que você passa estresse, tristeza, eu sei que eu vou conseguir tirar algo bom de lá. E também eu sei que eu tô construindo algo muito maior que eu possa imaginar. E eu sei que eu ainda tô no começo da minha carreira profissional, tô no começo da minha vida, tenho muita coisa para acontecer, mas eu também sei que eu tenho muito para mostrar a vocês e pro mercado, e eu tô muito ansiosa pra isso tudo. Cara, Dani, assim, eu tenho um contato, porque no ano passado eles ganharam a primeira mentoria, a Dani e o grupo que envolvia eles do Z-Talent. E aí a gente teve um contato mais próximo por conta da mentoria do Z-Talent Class. E assim, uma profissional ímpar. Sim. Apresentou uma temporada linda, amarrou. A galera lá de Contagem, eles têm um carinho especial meu, porque ela, Aninha, Bernardo, tem um pessoal lá, principalmente do grupo do Amana, que olha assim, projeto incrível, eu sou suspeito por falar deles. Maneiro. E muito feliz pela trajetória que ela e que os demais, né, da galera lá de Contagem trilhou até aqui. Pô, o pessoal de Contagem é interessante, diga-se de passagem, porque eles pedem feedback pra caramba. Eu não esqueci, eu vou fazer o feedback, fica tranquilo. Eu vou dar o feedback. Mas eles são interessados, eles são esforçados, eles querem sempre saber o que eu tô errando pra poder melhorar. E uma energia, né? Pô, sempre dançando nos vídeos ali. Por que o pessoal de Contagem tanto dança, tanto pula? São espíritos livres, isso é muito interessante. Tiveram uma vitória linda, inclusive, em um dos nossos episódios. Cravou, inclusive, uma virada dentro da temporada. Enfim, Contagem fez história dentro do Extreme. E ela é uma artista e empreendedora desde pequena. Empreendedora nata. Sim, tinha uma marca, já com todo um branding formado. Sim. Desde os 6 anos, vendia pulseira. Continua nessa pegada que você vai longe. É isso. Continuando as nossas apresentações também da unidade de Contagem, a gente vai agora com a Ana Marques. Eu acho que para começar a contar minha história, deveria começar pelo começo. Nasci no dia 27 de outubro de 2008, mas um ano depois, meu pai faleceu. Minha mãe me criou sozinha desde então. Eu cresci vendo mulheres incríveis revolucionando a história da humanidade. Há 15 anos, ela vem me criando sozinha, mas agora somos eu, meu padrasto, João, e ela. Na minha infância, nas reuniões de pais, minha mãe sempre escutava a mesma coisa, que eu era uma boa aluna, só conversava demais. Eu sempre estava falando demais, questionando demais, criando demais. Mas eu acho que aquela criança nunca foi embora. Ela só estava esperando a oportunidade certa para aparecer. As pessoas ao meu redor me chamam de cereja. Acho que é meio autoexplicativo. É meio que impossível você me conhecer e não lembrar de mim quando vê algo relacionado à cereja. Quando eu cheguei na Zion, eu nem sabia o que eu estava fazendo lá. Mas depois de um tempo eu percebi que tudo que era demais pra mim era exatamente o que eu precisava. Me disseram que eu sou Takami, o que é muito estranho pra alguém que não cala a boca por 1 minuto sequer. No começo eu era muito tímida, mas não demorou muito pra eu ir me soltando. Depois de um tempo eu virei monitora, que só facilitou meu contato com a galera da Zion. Lá eu fiz mais amizades ainda, tanto com os monitores quanto com os funcionários e os alunos das outras turmas. Eu achei que era só para me ensinar, mas na real eu aprendi tanto quanto. Eu descobri que eu adoro pegar algo complicado e ajudar a pessoa a transformar em simples. Comecei a me aprofundar mais no 3D, uma área odiada por muitos e amada por poucos. No meio disso tudo, dessa correria da Zion,
Encontrei pessoas que viraram meus amigos, que cresceram comigo e ainda estão crescendo, que viram minhas ideias quando elas ainda eram só ideias. E depois de um tempo, chegou a época do The Talent e ia ser minha primeira vez participando. Eu participei do The Talent 2025 com o projeto Amana e, logicamente, com a minha panelinha, que estamos sempre juntos. E depois de muito esforço, muita briga, risada e brincadeira, a gente conseguiu ganhar. Consegui entrar no mercado criativo e hoje em dia estou trabalhando com isso. Só que eu ainda não tenho condições de comprar um PC, então eu acabo vindo para Zion todos os dias, mas isso tem um lado positivo e o lado negativo. O bom é que eu adoro estar aqui, amo estar em contato com os meus amigos. E ao decorrer de toda essa trajetória, eu percebo que a Ana criativa lá de trás está voltando cada dia mais. Eu acho que foi isso que me trouxe até o Extreme. Ao decorrer. E. Porque não corta faz eu falando uma palavra. Aninha! Inclusive, eu acabei de falar do grupo Amana na apresentação da Dani. E a Aninha mostrou. Inclusive, um beijo Kaique, um beijo Duda. Não esqueci de você estar aqui. Eles completaram o time. E assim, Ana, além de uma ótima designer, uma blogueira nata, né? Sim. E desenvoltura pra falar na frente da tela. Sim, pode crer. Eu gostei. Eu queria ver esse projeto deles nos detalhes. Foi incrível. Porque, caraca, parece que foi muito bem estruturado. Foi o projeto que levou lá da unidade da edição de Minas. Maneiro. Cara, eu gostei. Assim, é uma pessoa que vive pra isso. E é esforçada. Assim, a gente vai ver muitas pessoas esforçadas, mas ela é bastante esforçada. Que ela ressalta, pô, eu não tenho PC. E isso não impediu ela de produzir boas peças para o Extreme e não impede ela de aprender e se aperfeiçoar sempre. E olha só, ela foi destaque durante alguns episódios, porque era ela que produziu os 3D da unidade de montagem. Acho que você comentou, assim, nossa, essa menina arrebenta no 3D, e aí foi aquele do troféu. E desde então eu prestei atenção, sim, foi só porradão no 3D. É uma área realmente que a galera não é muito difícil, tridimensional, pá. Só que quando você se envolve e gosta do que você faz bem feito. Exatamente. Aninha, vídeo lindo, amei toda a construção. Você é uma pérola. Parabéns. Vamos seguir as novas apresentações agora com Hugo Marques, da unidade de montagem. Minha jornada não começou com facilidade. Ao nascer, tive 2 paradas cardíacas. Foram 6 meses lutando pela vida em um hospital. Saí de lá com paralisia cerebral, um diagnóstico que, para muitos, soavam como limite. Para mim, foi o início da minha maior especialidade, a adaptação. Aos 7 anos, a vida me desafiou em duro. Ganhei meu primeiro computador, mas também perdi meu pai. Falar com as pessoas sempre foi um peso, um bloqueio que eu não conseguia romper. Eu ia à psicóloga, mas passei quase 2 anos em silêncio absoluto naquelas sessões. A solução que ela encontrou mudou meu destino. Ela me deu um papel em branco e giz de cera. Sem dizer uma palavra, eu comecei a rabiscar. Ali, naquele papel, eu descobri minha voz e minha paixão pelo desenho. Como eu não podia correr na rua como as outras crianças, corri para dentro da tela. Entre gibis, a Turma da Mônica e blogs que eu mesmo criava, descobri que no mundo digital ela era ilimitada. Ali, eu já tentava criar minhas próprias logos e arte, com Photoscape, algo que o hardware do meu PC permitia. Aos 18, passei em física na UFMG, mas o destino foi cruel. Perdi minha mãe exatamente nessa transição. Ela não pôde ver minha conquista e de repente era eu contra o mundo. Tentei a física, mas entendi que a minha forma de organizar o caos não era com formas, era com design. A arte, aquela que começou com giz de cera no consultório, sempre foi minha voz quando o mundo silenciava. Na Zion, meu talento virou técnica. Minha paixão pela estética japonesa e pelo minimalismo encontrou um propósito maior. Existe uma técnica japonesa chamada Kitsugi, onde vasos quebrados são restaurados com ouro. A cicatriz não é escondida, ela se torna a parte mais valiosa da peça.
Minha vida foi assim, as paradas cardíacas, o silêncio na infância e o luto foram assustadores. Mas o design e a arte são o ouro que uniu tudo. Na Zion eu entendi que o minimalismo não é sobre ter pouco, é sobre o que é essencial. Meu design é preciso porque minha vida me exigiu precisão em cada movimento. Eu venci a morte ao nascer. Passei o luto sozinho e venci as limitações do meu corpo através da arte. O final do Extreme não é meu destino, é onde eu pertenço. Não estou aqui para competir por prêmio. Estou aqui para ocupar o lugar que meu esforço garantiu. Eu não estou aqui para competir. Eu estou aqui para ocupar meu lugar. Cara, que história essa do Hugo. Inclusive, o Hugo ele é um achado lá em Contagem. Né, Pé? Porque, pelo menos aqui pra gente, a gente não sabia quem era. Ele mandou um vídeo de inscrição e a gente ficou assim, a gente aprova, não aprova, prova, não aprova, aprovamos. E assim, ele mostrou durante a temporada inteira. Valeu a pena. E valeu super a pena. Valeu a pena. Cara, assim, história de superação também, mas é uma superação bem intensa, porque ele teve uma perda num momento complicado da vida dele, onde o pai é o herói, e ele perdeu o herói dele e manteve ele. Pá! E depois ele perdeu o porto seguro dele, que era a mãe dele, e ele permaneceu. O mais interessante é que ele ter passado em física, né? Para aquela escola que ele passou, né? Física é uma parada complicada. Nossa. E muita gente se frustraria e largaria tudo. E ele fez um recomeço, um design, um recomeço primoroso. Muito bom. E é lindo ver o que ele entrega. Já foi nosso top 3 em um dos desafios. Disputadíssimo. Sempre entregou toda vez que ele ou Contagem ia para o bloqueio. Contagem sempre entregou resultados muito expressivos em votação. É uma unidade muito engajada. A gente viu, né, acompanhando aqui as transmissões. Sim. Né, tanto ele mais quietinho, mais na dele. O oposto, por exemplo, da Dani, que é mais escandalosa, da Ana, também do Bernardo também. Mas, cara, que artista. A apresentação dele, o formato que ele escolheu para apresentar, né? Foi muito bom. As ilustrações. Foi muito legal. Criativo, dinâmico, muito assertivo e foi linda a sua história e a gente agradece por você ter aberto a sua compartilhar a sua história e por comprar a ideia do Extreme e ter feito e ter representado Contagem muito bem. Sim, feito a diferença, se mostrado como um profissional que você é, entende? É um cara que, se eu aplicar para ele um projeto, esse cara eu sei que ele vai desempenhar um bom serviço, porque ele é resiliente em muitos sentidos. Parabéns. Vamos seguir as nossas apresentações agora com a Julie Garcia, da unidade de Santo Amaro. Oi, eu sou Julie Garcia e hoje eu vim apresentar para vocês eu mesma. Afinal, nesses 3 meses de reality, vocês viram o que eu faço, mas não quem eu sou. Eu tenho 28 anos, sou formada em design de moda. Durante minha formação, passei por várias áreas da moda tentando achar com o que eu me identificava, até que eu fiz um estágio em calçados e acessórios, e percebi que o que eu gostava mesmo era de criar produtos. Passei a focar na área de design de produtos, focado em moda, e inclusive fiz meu TCC em bolsas e acessórios, e foi o começo de tudo. Quando me formei, entrei em uma agência de produtos promocionais, ou seja, brindes corporativos, com o objetivo de criar bolsas, necessaires, entre outros acessórios. Mas com uma semana de empresa veio a pandemia, e tudo mudou. Por sorte, continuei na empresa como freelancer, mas precisei expandir minha área para todo tipo de brinde, e foi assim que comecei a aprender de tudo um pouco. E é isso que eu mais gosto no que eu faço. Cada dia, cada projeto é diferente. E um dia estou fazendo um troféu, no outro uma joia, no outro um chaveiro, no outro dia um boneco 3D e assim vai. A criatividade aqui não tem limite, inclusive é bastante exigida, para que os brindes não caiam na mesmice de sempre, né? De caderninhos e canetas sem personalidade.
E um dos desafios que eu mais encaro nesse mundo é pensar em soluções inovadoras e criativas para problemas de budget, prazo ou tipos de personalização. E essa maneira de pensar fora da caixa, de conectar várias áreas, é o que eu acredito ser o meu diferencial. Afinal, estou sempre pensando em como algo pode ser melhorado ou como isso pode virar um projeto. Foi exatamente por isso que eu entrei na Zion, para expandir ainda mais meus conhecimentos de design, tanto na área de design gráfico quanto na área de games. E sim, eu faço os 2 cursos ao mesmo tempo. A ideia é aprender o máximo possível, incorporar tudo ao meu dia a dia nos meus projetos e criações, para que fiquem cada vez mais completos. É sobre aprimorar meus conhecimentos e adquirir novas habilidades. Hoje, eu sou empreendedora, tenho a minha empresa Jugi Arte e Design, e atendo várias agências de brinde, mas também estou aos poucos expandindo para outras áreas. Afinal, isso é só o começo. A ideia é abranger todas as áreas de design e quem sabe um dia aumentar a Jugi para ter vários departamentos, cada um com seu nicho de design. Seria esse um sonho? Expandir, crescer, ir além? Mas claro que nunca me fecho para as possibilidades que aparecem. Estou sempre aberta a mudar, aprender, recalcular a rota e ver o que pode ser mais interessante para minha trajetória. Foi com essa mentalidade de encarar desafios que entrei no Extreme ou Reality. E durante o programa, minha bagagem cresceu muito e eu aprendi bastante. Novos softwares, novas maneiras de criar, tive a oportunidade de trabalhar com uma equipe maravilhosa ao meu lado, que me ensinou muito e ajudou muito. São amizades que fiz e conhecimentos que adquiri, que pretendo levar para a vida. E os resultados mostram exatamente isso. Em todas as semanas, nunca ficamos entre os piores projetos. Inclusive, por vezes ficamos entre os top 3 da semana. E isso fez com que fôssemos alvos de muita gente. Foi bloqueio atrás de bloqueio, voto atrás de voto, mandei todo mundo que eu conheço votar e assim conseguimos voltar dos bloqueios toda semana. Muitas vezes sendo a mais votada. É a força de São Paulo, né? E tudo isso acontecendo enquanto a vida não para. Precisei conciliar o reality com a vida pessoal, profissional, estudos, saúde física, mental, problemas e desafios que a vida coloca no nosso caminho. E ainda sendo mãe de pet em tempo integral. E foi assim, criando, aprendendo e mudando que chegamos aqui. E é por conta de tudo isso que eu acredito que eu mereço estar na final. Porque eu não só executo, mas conecto ideias, evoluo e entrego. Por ter demonstrado minhas capacidades aqui no reality e criado muitos projetos dignos de pódio. E por ter feito tudo isso à base de muito energético e pouco sono, mas com muito sonho. Ah, e principalmente, porque esse aqui é só o começo. Pretendo mostrar muito mais ao longo da minha caminhada. Obrigada! Julie Garcia, peça-chave da unidade de Santo Amaro. E te falar, que portfólio invejável. Sim, que pessoa esforçada, faz os 2 cursos ao mesmo tempo. Caraca, como é que faz? Concilia, né? Concilia e absorção da matéria, projeto para entregar, daqui a pouco tá apresentando projeto de um no outro. Cara, é surpreendente encontrar pessoas que têm essa vontade, essa gana de aprender. É muito bom conhecer esse tipo de pessoa. Santa Amaro foi uma unidade que essa temporada sofreu, porque assim, era quase toda, a não ser as semanas que eles ganharam, era todas as outras, tinha sempre alguém no bloqueio e entregando votações muito boas. Lutaram com garra em todo momento e tinha uns projetos que eles apresentavam que eram surreais. Assim, o projeto que foi The Division, foi o primeiro projeto que eles venceram, eles vieram com umas ideias maravilhosas. O Grappling Hook que eles fizeram, que é o que a comunidade pedia, eles tinham esse insight de entender o que a comunidade pedia, eles liam um briefing, entendiam e entregavam realmente o que estava proposto ali. Foi muito bom. A unidade de Santa Amaro veio com um time muito forte. Sim. Né? E aí, com isso, a gente tem a Julie, que se eu não me engano, eu posso estar errado, mas eu acho que ela é uma das recordistas de ir ao bloqueio. Caraca, agora pra lembrar? Eu acho, não sei, não tem esse dado, tá, gente? Mas eu acho. Pra lembrar. Eu acho que ela foi recordista de
participante que foi ao bloqueio, Várias vezes. seja no período individual, agora que a gente está, ou seja no período quando eles estavam batalhando em equipe. Você falou da equipe de Santa Amaro, que era uma equipe muito forte, mas também era uma equipe muito unida. Sim, Eles também. delegavam bem. A gente conseguiu ver isso durante a temporada. Exatamente. Eles eram bons individualmente e em conjunto ficavam bem melhores. É isso. A gente agora vai assistir a apresentação do Guilherme Correia, da unidade de Santo Amaro. Prazer, eu me chamo Guilherme Correia e sou uma pessoa movida pela curiosidade, o desafio e a necessidade de estar sempre evoluindo. Eu gosto de testar, errar, ajustar, tentar de novo enquanto eu desenvolvo meus projetos, pois nem sempre a primeira ideia é a melhor, e é isso que torna o processo de criar mais recompensador. Ao mesmo tempo, procuro sempre levar as coisas com leveza, pois para mim, todo processo precisa ser divertido, né? Minha formação é em Ciência da Computação pela Unifesp, mas sinceramente, grande parte do que sei veio da prática, de colocar a mão na massa e aprender fazendo. Hoje, estou desempregado, mas não desocupado. Sou monitor e estudo sobre desenvolvimento de jogos dentro e fora da Zion. Meu foco é me tornar um desenvolvedor e programador de jogos em tempo integral, participando de projetos cada vez mais criativos e ambiciosos. Meu processo criativo começa com uma pergunta simples: como posso tornar algo possível com as ferramentas que tenho disponíveis? Depois disso vem a pesquisa, as referências, as ideias adicionais e algumas conexões até mesmo improváveis. E só então eu organizo tudo até virar algo claro, funcional e diferenciado. Eu me inspiro em tudo um pouco, mas minha principal fonte de inspiração é a cultura pop, especialmente games, animes e quadrinhos. Nem sempre foi assim. Eu já fui muito mais travado criativamente, mas com o tempo e a prática eu aprendi a confiar mais no meu processo. E ao longo deste reality eu consegui contribuir com todos os projetos, mesmo aqueles que fugiam bastante da minha área de interesse, sempre evoluindo e contribuindo com minha visão criativa para os projetos. Alguns dos projetos que mais me orgulho de desenvolver durante esse reality foram a demo para o jogo de ritmo, feito para a divulgação de nosso artista Hannah, inspirado em Hi-Fi Rush, a demo para um jogo de quiz com customização de personagem para o episódio da experiência Zion Online, e a criação de cenário para a cinemática usada no projeto do personagem original de For Honor. Eu entrei neste reality porque eu gosto de me colocar em ambientes onde sou desafiado de verdade, e meu objetivo sempre foi evoluir constantemente e criar projetos impactantes e de qualidade profissional. Mas eu não separo criatividade de estratégia. Para mim, uma boa ideia não é o suficiente, é preciso que ela possa ser posta em prática. E quero chegar ao final deste reality, pois, para mim, um desafio novo é uma nova chance de aprendizado e evolução. Olha, uma coisa que a gente precisa elogiar é a parte de 3D e de games que envolve os projetos de Santo Amaro. Sim. E principalmente esses que o Guilherme participou, impecáveis. Agora a gente, não sei se no dia eles explicaram quem foi que desenvolveu o quê, mas ver esse que ele desenvolveu aquela parte daquele jogo de game, aquele game da cantora, pô, nossa, aquele é incrível. Pô, muito interessante, muito legal, que eu fiquei com vontade de jogar. Eu queria jogar um pouquinho mais, porque tinha um lore muito maneiro, uma história bem interessante, que casava bem com o artista, e eu tinha uma jogabilidade massa. O bom dessas apresentações é que eles estão colocando o que eles fizeram nos projetos, né, nas apresentações deles. E aí a gente consegue visualizar, tipo, caraca, então foi você que fez isso. Eles estão, agora a gente está vendo a assinatura em cada um dos detalhes que contribuiu para toda aquela parte que tinha aquele projeto magistral. Agora estamos dando nomes aos bois, né? É um ditado meio esquisito, mas a gente consegue saber, então ele fez isso, ela fez aquilo, bem, muito bom. Assim, um artista completo. Sim. Formadaço para o mercado. Sim. Tá pronto. Galera de Santa Amaro, preciso dar mais você, hein? Vou falar com o Félix. É isso aí. Então é isso. Agora a gente acabou de assistir o nosso Top 10 formado. Sim. Finalmente e oficialmente, agora tá valendo. É a final. Tá chegando aí. Mas, Thiago,
Tá chegando a final. Não é final, é semifinal? Não, maluco. Ó, a partir de agora, todos vocês já acompanharam e já viram a trajetória de todos os nossos semifinalistas e a gente precisa formar o nosso top 6 oficial da final do Extreme Reality. Aí agora é a final. É isso, então, ó, a partir de agora, as votações estão abertas e é você de casa que decide o nosso elenco, o nosso sexteto oficial. Vai lá no nosso Instagram agora, acesse os nossos stories, vocês conseguem encontrar nessas primeiras 24 horas o link oficial para votação. Depois disso, depois desse período, vocês encontram o mesmo link na bio do nosso perfil. Vote, depois não adianta reclamar. Tem que votar. Até porque a gente está fazendo votações históricas uma atrás da outra. Vai bater. Não. Será? Vai bater. Será? Então, ó, essa é a nossa penúltima votação da temporada, tá? Que vai ser a votação que vai definir o nosso elenco final. Exato. Tá chegando. Cara, né? Eu tô ansioso. Eu tô nervoso. Eu também vai chegar. Meu Pessoal, Deus. muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente, Sim. que ajudaram a gente a construir essa história, essa temporada que foi linda, a gente não esperava tudo isso que ia acontecer. Fizendo história? Com certeza. Eu nunca vi isso acontecer e quando tiver a próxima versão, vai ser tão épico quanto essa foi. Nossa senhora, eu tô nervoso. Eu realmente tô ansioso pro final. Caraca, quem vai ganhar, velho? Tá chegando. Continue acompanhando a gente semanalmente com episódios inéditos no YouTube. A gente também está na TV, pelo canal da Ubisoft TV, na Pluto TV e também na internet pela ubisoftbrasil.tv. A gente também está na LG Channel e na Samsung TV Plus. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Sempre só. E agora é a final. Tá chegando. Vai votar. Tchau. Momento Game of Thrones com Richard que não viu nada de Game of Thrones. Gente, tá chegando a final. Surreal. Agora é basicamente o momento onde Jon Snow reuniu seus aliados. Você tem que reunir seus aliados para quê? Votação, bebê! Senão você não vai conseguir. A ideia, 1 milhão. A gente espera que vocês se movimentem, porque se você não se movimentar, vai perder dinheiro. Então, é o momento... escorre aqui, ó. Exato, vai ser o momento onde você se perderá como lágrimas na chuva. Referência de Blade Runner. Nada a ver com Game of Thrones. Mas, enfim... Gente, é reunir o seu exército para chamar ele para a luta para que você seja o vencedor do Extreme Reality. Beijo. A minha bala quase caiu. Bebam bastante líquido, pratique esporte e não usem drogas. Tchau. Meu Deus.
Isso aí. Não vai ter a parada lá, mas não tem que gravar lá fora hein, também? Você quer fazer um evento Game of Thrones? Lá no VIP? Pô, vamos fazer um evento Game of Thrones. Gente, eu vou apoiar, porque eu nunca assisti Game of Thrones na minha vida. Pô, vai ser ótimo. Eu já vou querido, eu estou vendo Naruto. Momento Game of Thrones, com uma pessoa que nunca viu Game of Thrones. Sim. Vai ser ótimo, esse vai ser muito bom.